Prepare o seu coração, pois você ouvirá uma mensagem gravada ao vivo na Igreja Missionária Unida em Ferraz. Deus abençoe. O clamor dos degraus é um dos cânticos de romagem. O que é o cântico de romagem? É a mesma ideia de romaria, cântico da romaria. Para subir no templo de Jerusalém tinha 15 degraus. E do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos. Então, me parece que havia um costume de subirem esses degraus recitando esses salmos, né? No primeiro degrau, o Salmo 120, segundo degrau, o Salmo 121, 122 e assim por diante. O Salmo 130, no caso, então, seria o 11º degrau, chamado então o Cântico dos Degraus, os cânticos de romagem. E por que a ideia da romaria? Aí penso eu, não fiz tanta pesquisa nisso, mas eu penso que porque os peregrinos na época eram chamados de romeiros, porque eles estavam indo para Roma, ouvindo de Roma para Jerusalém. Então, entre Jerusalém e Roma, era sempre um caminho muito comum, percorrido pelo povo daquela época. Às vezes os que iam para Roma, iam por causa do comércio, por causa da cidade, importante que era Roma, no mundo daquela época, nos dias de Cristo, e pelos anos seguintes, primeiro, segundo, até o terceiro século, né? Aliás, Roma, quase todo o primeiro milênio, Roma é uma cidade de grande destaque. Mas também muitos que vinham para Jerusalém, peregrinos que vinham para Jerusalém para visitar o templo e para orar, adorar a Deus. Então, esses salmos dos degraus, ou salmos de romagem, ou salmos da peregrinação, fazem reverência a uma busca de Deus. E é nisso que eu quero dar destaque aqui nesta noite, chamado a subida para o templo, a subida para a casa de Deus, a subida para a casa do rei. Olha que interessante, a gente vai meditando, né, e vai desenvolvendo um raciocínio. Na verdade, isto não é a nossa vida, eu estou falando da nossa vida. Nós temos que ter uma vida de subida. Nós estamos subindo para a presença de Deus, nós estamos subindo para a casa do rei. A nossa vida tem que ser uma subida, não é uma descida. Às vezes tem algumas paradas nos degraus, porque cada degrau da nossa vida, cada fase da nossa vida, cada etapa da nossa vida, da nossa existência, tem um salmo para fazer, tem uma oração para fazer, tem uma lição para aprender. Então a vida do cristão é uma vida subindo para a presença de Deus, buscando a presença de Deus. A vida é formada de degraus, de fases, algumas boas, algumas fases ruins, e assim nós estamos subindo, mas é subindo, é crescendo, é aprendendo, é melhorando cada vez mais, é se chegando cada vez mais perto da presença de Deus. Eu destaco aqui o Salmo 130, porque eu já preguei ele em 2016, até fiz uma consulta lá nos meus esboços, mas eu não falei as mesmas coisas, e eu achei interessante, porque alguma coisa que eu li desse Salmo 130, faz referência a Jonas, porque ele começa assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. E um dos homens que clamou a Deus nas profundezas, foi Jonas, na barriga do grande peixe, no fundo do mar. Mas poderíamos também destacar outros homens que clamaram da profundeza. Podemos lembrar de José, quando foi jogado num poço, e certamente ali ele clamou a Deus, porque os seus irmãos, filhos de Jacó, seus co-irmãos, né, por parte de Lia, ele era filho de Raquel, e o pai Jacó tinha por ele um afeto de destaque, de privilégio, e isso gerou um ciúme, e também pelos sonhos que ele contava que Deus ia exaltá-lo na terra.
E isso gerou um ciúme. Os irmãos tentaram matá-lo e jogaram no poço, pensando em matá-lo. E aí eu fico pensando na oração de José, naquele momento que ele caiu no fundo do poço. E ficou vivendo aquela expectativa de morte. Que oração que José fez no fundo do poço? Qual é a oração que a gente faz quando estamos no fundo do poço? O fundo do poço é um lugar para você aprender a orar. Tem muita gente que não sabe orar, mas o dia que você chegar no fundo do poço, você aprende a orar, meu filho. Ou você aprende a orar ou você morre. Ou você aprende a orar ou você enlouquece. Ou você adoece. E na nossa vida, em algumas vezes, nós vamos cair em algum poço, alguma armadilha, algum laço, alguma fase da nossa vida, que nos sentimos solitários, abandonados. Às vezes parece até por Deus, ficamos abandonados. A oração de Jonas, na barriga do grande peixe. 3 dias ele ficou ali, orando, e graças a Deus pela oração dele, provavelmente uma baleia passou mal, e vomitou ele na praia. Mas só no 3º dia que ele fez a oração do jeito que Deus queria, não é isso? Somente no 3º dia, Deus tinha mandado ele evangelizar Nínive, pregar a palavra de Deus em Nínive, e ele não queria de jeito nenhum, fugiu de Nínive. Mas quando ele estava ali naquela condição, ele falou: Deus, pagarei os meus votos, sacrificarei ao Senhor a minha vida, o Senhor é o Deus da salvação, né? Então, às vezes, Deus nos põe no poço, no fundo do poço, para a gente orar direito, orar certo, né? Lembrando de Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, meu Deus, imagina quando Daniel estava caindo, né? Provavelmente num barranco, sendo jogado, ou talvez abaixado por uma corda, e Daniel foi descendo. Imagina aquela descida, Daniel esperando o leão pular em cima dele, um leão, né, vir destroçando, vir mordendo o corpo dele, o ombro, o pescoço, a barriga, arrancando pedaço, despedaçando. Provavelmente Daniel viu algumas vezes algum condenado sendo jogado na cova dos leões, e ele viu como que acontecia. Imagina quando Daniel cai ali, e ele sente que nenhum leão aproxima dele, nenhum leão chega perto, e ele começa a fazer uma oração, e ele passou uma noite toda, e naquela noite nenhum leão se aproximou dele, amém? Você sabe da história, né? Você sabe da história? Você sabe por que o leão não se aproximou dele? Você já viram essa explicação? Quando eu dou uma explicação com uma certa ênfase, eu não volto a falar de novo, eu tenho esse defeito, né? Talvez seja defeito, porque depois de 3, 4, 5 anos, os irmãos não lembram mais algumas explicações bíblicas interessantes, como esta, por exemplo. Por que os leões não atacaram Daniel? Provavelmente porque aos olhos dos leões, eles não viram Daniel, eles viram outro leão. O leão viu um outro leão, o leão da tribo de Judá. Porque um leão, ele respeita um leão maior, um leão mais forte. Os leões, eles sabem quem são os chefes, quem são os líderes. E só tem uma explicação por que os leões não atacaram Daniel. Porque à vista dos leões, eles não viram Daniel, eles viram um leão, maior e mais poderoso. Então eles se encolheram e eles ficaram quietinhos, porque eles ficaram com medo de Daniel. Mas Daniel não viu o leão que estava nele. Então Daniel realmente se sentiu uma isca, né? uma presa, e com certeza ele orava com toda intensidade. E que oração que Daniel deve ter feito naquela noite, que oração que Daniel fez, meu Deus. E eu penso no próprio Jeremias, profeta Jeremias também, porque a Bíblia diz que ele começou a pregar que Judá, Jerusalém seria atacada pelos babilônios, e quanto mais ele falava isso, quanto mais ele repreendia Israel e o povo de Judá, especialmente o povo de Judá, de Jerusalém, eles achavam que Jeremias era um profeta comprado, um tipo traidor,
que estava profetizando uma profecia encomendada, um tipo de profetada. Ele era um profeta de Deus, falando o que Deus havia mostrado para ele, o que Deus havia revelado para ele, mas as pessoas achavam que Daniel era um profeta falso, e começaram a ameaçá-lo de morte. E o próprio rei ficou preocupado, porque não queria que ele morresse, e o próprio rei permitiu que um dos servos dele escondesse Jeremias num poço que havia ali próximo da casa do rei, e ele foi colocado num poço, me parece fundo, e diz que o seu corpo atolou na lama, pela metade do seu corpo ele ficou atolado na lama, e ele ficou ali muitos dias, no poço, muitos dias. Todos os dias o servo descia um pouco de água e de comida para ele, de pão, e quando ele precisou sair do poço, depois de alguns dias, ele estava tão fraco, que tiveram que descer bastante panos, para ele enrolar no corpo, para poder içá-lo, né, para cima, levá-lo para, tirá-lo do poço, porque ele estava muito enfraquecido. E eu fico pensando na oração de Jeremias, naquele fundo do poço. Pode ser orações como essa do Salmo 130, como Davi, quantas vezes Davi esteve em aperto de morte, de desespero. Sempre lembro de uma daquelas ocasiões que Saul cercou Davi uma vez, e Davi realmente ia ser pego. Davi fala que naquele dia ele ia ser pego pelo exército de Saul. Me parece que os zifeus traíram Davi e contaram onde Davi havia se escondido, ali por uma região ali das cavernas de Engedi, por ali, e um exército seleto de Davi, 3.000 dos melhores do exército de Saul, cercaram Davi na montanha, e Davi ficou encurralado, e aquele dia ele fez uma oração e pediu um livramento, e Saul estava a poucos metros de apanhá-lo, poucos metros, ele e alguns homens estavam escondidos naquela montanha, e ele orou a Deus e pediu um livramento, e um homem chegou de Jerusalém, gritando o rei Saul, e dizendo: Saul, eis que os inimigos atacam a cidade, volta correndo, porque senão podem matar a sua família, podem destruir a cidade. E Saul deu ordem, imediatamente os exércitos voltaram, e Davi faz o canto do livramento, o hino do livramento. Uma hora a gente busca esse hino aí, porque agora nesse momento eu não vou lembrar exatamente qual capítulo, mas é a oração daquele momento, aquela oração que, oh Deus me livra, oh Deus me salva, oh Deus me socorre, oh Deus faz um milagre agora, ou então, estou perdido, estou lascado, estou quebrado na emenda, né? Então vamos lá, Salmo 130, das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Quero dar destaque ao verso 6, porque foi esse texto que o Espírito Santo falou comigo nessa semana, e por causa de ter ouvido esta palavra, esse versículo que veio à minha mente e ao meu coração, eu fui ler o Salmo 130, e decidi aqui ter como texto básico nesta palavra, nesta mensagem, o Salmo 130, mas o verso 6 para mim é maravilhoso. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é Ele quem redime Israel, é Ele quem redime a igreja, é Ele quem redime os seus filhos, é Ele quem redime os seus servos, de todas as suas iniquidades, né? Então, fazendo aqui um destaque importante, o Salmo 120 fala dos ataques da calúnia, mas antes, por exemplo, o Salmo 119,
Antes de começar os cânticos da subida, os cânticos dos degraus, a gente tem que lembrar o Salmo 119, que fala da excelência da lei de Deus, a excelência da palavra de Deus. É o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia, né? E também o maior salmo, Salmo 119, dedicado à beleza da Bíblia, da palavra, das escrituras, dos ensinos, dos conselhos, dos mandamentos, das verdades escritas pelos servos de Deus, pelos profetas, pelos santos de Deus. Então, para começar uma vida dedicada a Deus, para começar a nossa peregrinação em busca da vontade de Deus, da revelação da vontade de Deus para nossas vidas, a gente já tem que, para começar, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus, ter revelação da palavra de Deus. E aí começa, Salmo 120, aos ataques, às calúnias, né? Se você quiser olhar lá, não vai dar para eu ler tudo, mas na minha angústia clamo ao Senhor, Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E é engraçado, porque quando a pessoa decide servir a Deus, é aí que vem mesmo as calúnias, né? É aí que vem as perseguições, é aí que vem as críticas. É só você decidir, vou buscar a Deus, e os amigos, as pessoas às vezes mais próximas, são as que mais começam a te criticar, dizer que você ficou louco, que você é bobo, vai para a igreja, só vai para a igreja, só fala em Deus agora, só lê Bíblia, não quer mais jogar, não quer mais sair para as baladas, não quer mais fazer bagunça, não fica mais contando piada suja, falando palavrão. Quer dizer, a pessoa decide viver uma vida certa, correta, ela começa a ser criticada, né? Então o Salmo 120 já começa com o Salmo, né, pedindo a Deus livramento da língua má, da língua mentirosa, das calúnias. Ao Salmo 121, né, que todo mundo gosta, o Deus fiel guarda dos homens, fiel guarda da igreja, fiel guarda dos seus filhos. Deus é o nosso guarda, o guarda de Israel. Ele que nos livra, nos protege, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Isso aqui eu já falei aqui dessa figura de linguagem que está aqui no coração do salmista. Aliás, são salmos anônimos, tá? Esses salmos aqui a gente não sabe realmente quem compôs, provavelmente tem vários compositores aqui, e esse aqui, ele parece que ele sabe o que é uma guerra, aliás, ele sabe o que é cair numa armadilha, porque você está passando num desfiladeiro, num vale, e de repente o inimigo está em cima, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que ele diz eleva os olhos para os montes? Porque quando o inimigo cerca você, você fala, eu tenho que sair, por onde eu vou sair? Estou cercado, não posso ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Aí ele olha para cima, ele fala, meu Deus, e agora? Quem vai me livrar? Né? É o salmo do livramento, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita, não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É até uma bênção, né? Uma bênção sacerdotal esse salmo. Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz da igreja, orai pela paz dos irmãos, orai para que vivamos uma vida de paz. Precisamos de paz para viver, para trabalhar, para estudar, para enfrentar as oposições, para enfrentar as dificuldades, os problemas, família, trabalho, o dia a dia, a faculdade, a escola, ter uma formação, ter uma profissão, os desafios, um país como nós estamos vivendo agora, com alguma crítica, com uma crise política, uma crise moral, né, um país que infelizmente está meio largado, né? Não tem uma liderança competente, em geral as nossas lideranças políticas estão desmoralizadas, e a gente fica aí sofrendo, né? Querendo que o país melhore, querendo que o país vá para frente, né? Nós aqui chorando, nós aqui sofrendo,
uma grande parte da população desempregada, com problemas, né? Não só financeiros, mas às vezes emocionais, familiares, enfrentando, né, uma nação assim, que não teme a Deus, que tanta coisa ruim tem entrado nessa nação, e eles lá disputando poder, né, de forma às vezes até indecorosa, indecente, lutando pelo poder, e a gente fica aí à mercê desses homens que não nos ama, não ama a pátria, despatriados, expatriados. Parece que eles que sofreram anistia também, aqueles que, aliás, sofreram perseguição e saíram do país, parece que perderam o amor pelo país, porque mesmo depois que voltaram, continuam, muitos deles hoje são políticos importantes, mas não defendem a nação, como parece que sofreram no passado, mas parece que não aprenderam lição nenhuma, porque voltaram, assumiram posições importantes, politicamente falando, mas não defenderam a nossa nação, entregou a nossa nação aos inimigos. É assim que está a nossa situação. Temos que orar pela paz do Brasil, pela paz das cidades, pela paz das famílias. Solicitude pelo auxílio divino, Salmo 123, pedindo a Deus um livramento, pedindo a Deus, né, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Para quem é servo, para quem era escravo, sabia que só o Senhor pode fazer alguma coisa, só o Senhor pode vir, trazer alguma boa notícia, trazer um livramento, trazer um socorro, pela vida que eles viviam. Quantas vezes os servos estavam sempre na expectativa de agradar ao seu Senhor, de que em algum momento o seu Senhor lhe fizesse um favor, algo que eles precisassem muito, né? Porque eu não sei como foi a vida da escravidão, mas a gente sabe que não foi boa, né? E afinal de contas, a escravidão acabou não faz muito tempo no Brasil, não é? Talvez 100 anos a escravidão acabou, mas não acabou de fato, porque mesmo depois que acabou a escravidão, por muitos anos ainda, uma grande parte da população vivia refém da pobreza, da miséria. Pelo contrário, antes ainda tinha a casa do Senhor para ter alguma coisa, depois mandaram os escravos embora e pobres na miséria. E o Brasil, né, no começo do século passado, até o ano 40, 50, foi essa vida terrível. E quando começou a melhorar um pouco, da mesma maneira, o povo sofria, porque tinha pouco emprego, porque o salário era baixo. E será que melhorou tanto assim? Não sou político, irmãos, não estou me candidatando a nada. Eu sou servo do Senhor. Eu já tenho um título e uma posição muito mais honrosa do que qualquer cargo político deste mundo. Então, isso não me apetece, isso não me excita. O que me excita é continuar servindo a Deus, mantendo minha postura, mantendo os meus olhos fitos no prêmio da minha salvação, que é conhecer o Senhor Jesus. Amém? De fato e de verdade. Acho que essa também todos nós temos esta mesma esperança. Salmo 124, Deus nosso protetor e libertador, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Lindo esse salmo, salmo do livramento. Salmo 125, salmo da fé. A fé inabalável, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas são firmes para sempre. Assim deve ser a nossa fé
como o monte de Sião, aonde está o templo do Senhor, aonde está também o palácio do rei, assim seja a nossa fé, inabalável como os montes de Sião. Consolo para os que choram, Salmo 126, que era também o salmo de Israel, quando voltou do cativeiro, né? Saiu do poço. O Salmo 126, eu posso dizer que é o salmo de alguém que teve um livramento, que saiu da condição de pobreza, de miséria, de desprezo, e volta a uma posição de honra, uma posição de favor do rei, favor de Deus. Olha que interessante, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ou seja, me belisca, eu não estou acreditando, estamos livres, estamos voltando para a nossa terra, estamos voltando para a nossa casa, tempo de honra, tempo de paz, tempo de alegria, de encontrar a família, de encontrar os irmãos, de reunir todo mundo novamente, e reconstruir a vida, reconstruir a cidade. Olha que coisa linda. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Uma palavra profética, que quem ora, quem busca a Deus, tem resposta. A palavra profética, que quando você se humilha, espera em Deus, Ele vem. Uma hora Ele vem, uma hora Ele te socorre, uma hora Ele responde, uma hora Ele vem e faz o milagre que você espera. Aleluia. Este salmo é muito maravilhoso. Salmo 127, todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá, enquanto dormem, né? A família, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, como os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Uma família unida, às vezes uma família cresce grande, mas unida. Meu Deus, como é difícil uma família grande unida, porque quanto mais cresce, parece que mais se desentende, mais briga, mais confusão. E aqui ele está falando que todo bem procede de Deus, uma família unida, uma igreja unida, uma célula unida. Se tem unidade, tem união, tem força, tem poder, fazem projetos e dá certo. Deus honra os projetos que nascem de corações unidos num propósito de servir a Deus, de agradar a Deus. Salmo 128 é o salmo da família. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha só, a esposa, né, no interior da casa, como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Eis, né, é como se o próprio profeta de Deus estivesse mostrando, é assim que Deus quer que seja na sua casa, é assim que Deus quer que seja na sua vida, é assim que Deus quer que seja a nossa igreja, né? Como uma videira que vai crescendo, que vai estendendo os seus ramos, como o rebento da oliveira que vai frutificando, dando muitos frutos, e os galhos vão ficando pesados de tantos frutos, muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. É assim que Deus quer que nós sejamos. Eis como será abençoado. 129, recordações das libertações. Muitas vezes me angustiaram desde a mocidade, Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu lombo, o meu dorso, lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Aqui faz referência, inclusive, às chicotadas que Jesus levou, né? Aqui está fazendo referência profética à maneira que Jesus seria tratado, né? Sobre o meu dorso, minhas costas, lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, né? Quer dizer, feridas, abriram grandes feridas nas minhas costas. Está falando aqui das chicotadas, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião,
sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Então aqui recordando os grandes livramentos de Deus na vida de Israel, do povo de Deus. Depois do Salmo 130, vou aqui explicar um pouquinho mais, mas vamos falar no Salmo 131, calma em Deus, espera em Deus. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu gosto muito desse salmo, eu gosto inclusive pela modéstia. Aliás, esse aqui é de Davi, né? Esse está apontando aqui que esse é um salmo de Davi, e daí a gente entende essa modéstia de Davi, né? Apesar de ser o grande rei de Israel, nesse momento aqui a gente vê o Davi, segundo o coração de Deus, modesto, simples, não ando à busca de grandes coisas, não estou procurando fama, não estou procurando ganhar dinheiro, não estou tirando proveito da minha posição de rei. Sabe, Deus, o que eu gosto mesmo é de ficar quietinho e sentir que eu estou no seu colo, como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, cochilando, dormindo, descansando nos braços do meu Deus, nos braços do meu Pai, nos braços da minha mãe. Eu gosto de sentir esse conforto, esse consolo que vem do alto, que vem de Deus, não é consolo dos homens, é consolo de Deus, coisa linda. Eu gosto muito desse Salmo 131. Salmo 132, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, aqui chamado as promessas antigas. Então, relembrando aqui promessas que Deus fez para Israel, para Davi, né? Que Deus cumpra essas promessas, livramento, vitórias nas guerras, proteção, tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de abundância, aqui fala de abundância de alimento, verso 15, abençoarei com abundância, o seu mantimento de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis, ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa, aleluia, prosperidade, vitória. O Salmo 133, a excelência da união fraternal, a bênção de Deus, quando os irmãos vivem em união, né? Novamente a ideia da unidade, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre, né? Fazendo referência das vestes sacerdotal, né? A unção, ela derramada o óleo sobre a cabeça do sacerdote, e assim como o óleo, ele ia descendo sobre as vestes do sacerdote, de cima para baixo, assim a bênção tem que vir de cima para baixo, porque se vem de cima, ela vem de Deus, né? Quando é o homem, na sua astúcia, na sua maldade, na sua malandragem, safadeza, o homem consegue um sucesso que vem de sua própria mão, de sua própria força, de sua própria esperteza, mas quando a bênção vem de cima, é provisão de Deus, né? Então nós queremos esta bênção, esta unção que vem de cima, que vem de Deus. E por fim o Salmo 134, o último aqui do cântico de romagem, que tem a ver com o convite para o culto da manhã. Hoje o culto da manhã deu bem certo, o Salmo 134, mas como a gente anda na presença de Deus o dia todo, amém? Nós começamos a nossa devocional de manhã, começamos a nossa vida de comunhão de manhã, e continuamos ainda até agora, não acabou a nossa manhã, né? O nosso novo dia ainda é bom, ainda é forte, lá fora está de noite, mas dentro do nosso coração tem uma lâmpada que não se apaga, a lâmpada de Davi, a lâmpada do rei, a lâmpada de Deus está brilhando dentro do seu coração. Salmo 134, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, aqui é no caso da noite, antes da manhã, antes de nascer o sol, já começavam a cultuar a Deus, a adorar a Deus. Ele diz, erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra.
também uma bênção sacerdotal. Voltando lá então no Salmos 130, eu quero destacar o versículo 3, aonde o salmista fala para Deus por que Deus vai ter que ouvi-lo. O Senhor precisa me ouvir. O Senhor precisa me ouvir. Você pode falar isso para Deus. Talvez nessa noite você precisa ter uma palavra de Deus, uma direção de Deus para a sua vida. E você vai dizer a Deus: o Senhor precisa me ouvir. E Ele vai argumentar por que Deus tem que te ouvir. Deus vai nos ouvir. Por que Deus vai nos ouvir? Primeiro, porque se Deus observar pecado, Ele não vai ouvir ninguém. Não tem ninguém perfeito, não tem ninguém bom, não tem ninguém que merece. É pela graça, é pela misericórdia e pela fé. Então, na minha fé, eu acredito que Deus vai nos ouvir, como sempre nos ouve. Como sempre nos ouve. Aliás, essa expressão, sempre nos ouve, quem falou esta expressão? Exatamente, quando ressuscitou Lázaro. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Que coisa linda, né? Porque se Deus ouve, Ele vai responder, irmão. O que a gente tem que ter certeza é se Deus ouve ou não ouve, se Ele ouviu ou não ouviu, porque se Ele ouviu, Ele vai responder. E aqui está um argumento baseado na revelação da graça de Deus. Deus vai ouvir porque Ele é gracioso, porque Ele não vai cobrar de nós uma perfeição de atitudes, uma perfeição de vida, porque se Ele for cobrar a perfeição, então Ele não vai ouvir nunca ninguém. Ninguém é bom para Ele, ninguém é perfeito para Ele, graças a Deus. Deus não fica esperando de nós perfeição. E nem sempre porque nós estamos sofrendo, e nem sempre porque nós estamos no fundo de um poço, significa porque nós fizemos coisa errada. Simplesmente faz parte dos degraus, faz parte do ciclo, faz parte da sua caminhada. Já estava escrito antes de você nascer, que um dia você ia cair nesse poço. Para ter um encontro com Deus, para ter uma experiência de fé, ou como eu acabei de dizer há pouco, para você aprender a orar e fazer uma oração certa, fazer uma oração do jeito que Deus gostaria que você fizesse, uma oração que realmente Ele quer que você aprenda a fazer. Amém, igreja? Amém, amados? Então, Deus não vai observar nossas iniquidades. Segundo, porque contigo está o perdão. Só Deus pode perdoar. Às vezes nem o perdão das pessoas vai resolver, mas se Deus perdoar, a minha alma tem paz. Eu preciso perdoar os meus inimigos, eu preciso perdoar os meus adversários. Isso sim é mandamento, mas Deus também precisa nos perdoar, e Deus perdoa, porque com Ele está o perdão, com Ele está o poder de perdoar. Então você depende dEle, e Ele costuma perdoar, Ele gosta de perdoar. E o terceiro, para que te temam. Deus deve ser temido, não os deuses, não os demônios, não os homens maus. O único que deve ser temido no sentido de respeitado, porque realmente Ele tem poder de fazer as coisas acontecerem, é Deus nosso Senhor, nosso Pai amado e o seu Filho Jesus Cristo. Eles é que têm poder realmente. Então quem temos que temer é Deus. E aí o salmista fala: o Senhor não vai observar o pecado nas nossas vidas, e o Senhor vai nos perdoar tudo o que fizemos de errado, de mal. Nós vamos te pedir perdão, nós vamos nos humilhar diante da tua face, nós vamos nos humilhar debaixo da tua mão poderosa, e sabe, o Senhor vai perdoar, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E na verdade é porque nós tememos o Senhor, nós tememos somente o Senhor, não tememos os inimigos e não tememos os ídolos deste mundo. O nosso temor vem do Senhor. Então por isso Deus vai te ouvir. E aí o que temos que fazer? Já que Deus vai nos ouvir, qual é a nossa parte? Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Você tem certeza que Deus ouviu sua oração? Amém? Ouviu.
Deus não é surdo para não poder ouvir. Deus não é aleijado para não poder nos estender a mão. Então Deus nos ouviu. E se temos certeza que Ele nos ouviu, o que nós temos que fazer? O texto fala: aguardo o Senhor. Estou esperando. Vou esperar. Ah, mas vai demorar. Não tem problema. Eu vou esperar quando o tempo for preciso. É a minha parte, é esperar em Deus. O tempo é a meu favor. O tempo não é contra mim. Presta atenção. Se você está em desobediência, se você está em rebeldia, o tempo é contra você. Mas se você já se humilhou, se você fez a sua oração, se você derramou a sua alma perante o Senhor, o tempo está a seu favor, porque cada dia você está mais perto da vitória. Então você, como salmista, está dizendo, no fundo do poço, você chorou, você se humilhou, você abriu o coração, você procurou saber pelo Espírito de Deus se tem alguma coisa que Ele está te corrigindo, que Ele quer te ensinar. Se lembrou de alguma coisa que você fez ou falou, você pede perdão, você se humilha, porque Deus tem prazer em perdoar seus filhos. E agora o que fazer? Deus me ouviu, aleluia. Então espera, aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A primeira coisa é que você tem que aguardar o Senhor. A segunda é que você tem que esperar uma palavra. Basta uma palavra. Gosto daquele versículo. Basta uma palavra. Quando o servo fala ao Senhor: vai à minha casa, socorre meu filho que está doente. Ele disse: eu vou lá, Senhor. Ele fala: Senhor, não precisa ir. Basta uma palavra. Aleluia. Basta uma palavra. Se o Senhor liberar uma palavra, o milagre vai acontecer. Ah, irmãos, eu nasci na igreja batista, né? Os batistas têm muito essa coisa de honrar a palavra, de ter a palavra, né? A Edilene, que tem uma origem da congregação cristã também, essa igreja da congregação, eles gostam muito de falar: a palavra saiu para mim, né? Hoje a palavra foi para mim. Eu acho bonito isso, eu já falei isso aqui. Eu acho que nós temos que vir à igreja realmente esperando uma palavra de Deus, porque uma palavra é tudo. Quando Deus fala pessoalmente, intimamente, eu estou falando aqui, o pastor Herbert pregando, mas o que Deus está falando aí no seu coração, pode até ser uma outra coisa do que eu estou falando. Existe um mistério quando nós estamos ouvindo a palavra da pregação do Evangelho, existe um mistério na fé daquele que ouve a voz de Deus, a palavra de Deus. Aliás, ele ouve a palavra, mas dentro da palavra vem a voz de Deus, e a voz de Deus toca seu coração, a voz de Deus queima teu coração, a voz de Deus às vezes te arrepia, a voz de Deus faz você pressentir: opa, essa é para mim. Com certeza, se você está ouvindo uma palavra de Deus e você sente que é para você, quer dizer que é para você mesmo. A voz de Deus, a palavra de Deus, uma direção de Deus, porque tem hora que a gente não sabe o que fazer, a gente está ali aguardando, esperando, não sabe para que lado a gente vai andar, se para a direita, se para a esquerda. Mas como disse o profeta, ouvirás por trás de ti uma palavra, uma voz, dizendo: este é o caminho, andai nele. O Senhor vai mandar uma palavra para você: este é o caminho, andai nele. E por fim ele faz essa poesia, né? Que aqui dá para perceber mesmo que é um cântico: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Vamos falar esse versículo? Versículo 6, vamos lá todos juntos? A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Quem aqui já foi guarda? Já trabalhou de guarda? Às vezes porteiro de empresa, segurança. Ei, não vê o dia do sol nascer, né, irmão? Não vê a hora de dar 6 horas. E agora no frio então? Meu Deus, com esse frio, por mais que se agasalhe, às vezes tem que ficar ali em pé em algum lugar, ficar andando no pátio da empresa, dentro da empresa, né? Quem guarda à noite uma empresa, ou aí na rua, na cidade, polícia militar, soldado, não vê a hora de nascer o sol.
E sabe o que é interessante, irmãos? Presta atenção, porque o Espírito Santo falou comigo nesse versículo, essa semana, eu precisava dessa palavra, e Deus me consolou com esta palavra. E é por isso que eu estou compartilhando com vocês. O que eu prego para vocês é o que Deus fala comigo. Assim como Deus me abençoa, eu abençoo vocês. Assim como eu recebo, eu dou. Porque a Bíblia diz que a gente tem que dar aquilo que a gente tem. De graça recebestes, e de graça a gente dá. Pela graça de Deus a gente recebe. Sabe o que Deus falou comigo? A expectativa de um novo dia. A expectativa de um novo tempo. A expectativa de um novo ciclo. E eu estou vivendo essa expectativa, meus irmãos. E eu quero compartilhar com vocês. Vamos viver juntos essa expectativa de um novo Brasil, de uma nova política. Nós estamos, vivendo já esse momento que estão saindo aí os candidatos a presidente, alguns cargos públicos, mas nós precisamos orar, porque nós estamos numa expectativa de que o Brasil melhore, de que a situação do mundo melhore, de que a situação econômica melhore, e de que a nossa vida também melhora, em todos os sentidos, a família, os amigos, o trabalho, a obra de Deus, o ministério, o novo templo que estamos ali, construindo, está faltando pouco agora, estamos há poucos dias ou poucos meses para entrar numa nova casa, no novo templo, e não tem que ser somente o momento de entrar no novo templo, eu preciso que seja um novo tempo, um novo ciclo para nós, uma nova fase que nós vamos ter que viver, com muito mais poder, com muito mais autoridade, com muito mais virtude espiritual. Eu estou nessa expectativa de um novo tempo, irmãos. O romper da manhã, o novo dia, fala de um novo ciclo, de uma nova fase. Essa é a nossa expectativa. Essa é a expectativa de quem está no poço, não vê a hora de sair do poço e ver o sol novamente, ver o dia, voltar para casa, voltar para os seus, poder abraçar seus filhos, poder abraçar sua família. Os irmãos entendem essa expectativa? Nós temos que viver esse tempo que Deus está preparando para nós. E aí, quando você está cheio de fé, você fala da fé. Quando você tem uma palavra de Deus, você começa a profetizar, não é verdade? Depois que você ouve a Deus, você ouve a palavra de Deus, o que você faz? Você passa a falar para as pessoas. O que você vai falar quinta-feira na célula? Você vai falar o Salmo 130, amém? Você vai falar da vida da peregrinação, da subida para a casa de Deus, da vida nas suas fases, nos seus degraus. Muitos degraus a gente vive uma fase boa, outros degraus a gente vive uma fase difícil. Você vai falar da necessidade de clamar, de orar, de falar direito com Deus, de se humilhar diante de Deus, de pedir a Deus o livramento, de pedir a Deus o socorro, de pedir a Deus a provisão, para sair daquela condição de humilhação, de sofrimento, de angústia de morte, de angústia de fracasso, de um tempo de doenças, de um tempo de não ver luz, não ter esperança, de ser ameaçada a sua esperança, ser frustrado a sua esperança, e o seu espírito se abate, a sua alma adoece, até o seu corpo adoece. Você deve falar sobre isso, fala da importância da esperança. Eu espero no Senhor, eu aguardo no Senhor, eu aguardo um novo dia, eu aguardo um novo tempo, eu aguardo um novo ciclo para a minha vida. E aí, você vê o verso 7, o servo de Deus aconselhando, pregando, ensinando, porque quando você ouve a palavra de Deus e entende, você compartilha a palavra. Qual é a palavra que você vai compartilhar? Espera Israel no Senhor, espera igreja no Senhor, espera irmão no Senhor, espera servo do Senhor, espera profeta do Senhor, espera filho meu, espera, tem esperança, tenha confiança, não desanime teu coração, não se abate tanto assim. Eu estou pregando para mim mesmo, né? É legal, né?
É legal. Porque diz, na verdade, que quem prega, prega duas vezes, né? Prega para o povo, prega para si mesmo, né? A espada que corta para lá, corta para cá também, né? Espera no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Amém. Né? Lembra de Davi? Quando o profeta foi à casa de Davi, disse: ó Davi, você vai receber uma disciplina. Você quer cair na mão de Deus? Quer cair na mão dos homens? Ou você quer de novo experimentar umas pragas? Uma praga, uma maldição, cair na mão do diabo. Você quer cair na mão de quem? De Deus, do diabo ou dos homens? O que diz Davi? Caia eu na mão do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. Os homens não vão me poupar não, o diabo então vai acabar comigo. Mas caia eu na mão do Senhor, porque no Senhor tem misericórdia. Oh, aleluia. Caia eu na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Nele copiosa redenção. Olha, copiosa é muita coisa, é chuva. O que é chuva de redenção? Copiosa redenção, muita redenção. Ou seja, Deus é muito sábio, Ele tem muitas maneiras de te livrar, aleluia. Ele tem muitas maneiras de te prover, Ele tem muitas ideias, Ele tem muito conhecimento, Ele tem muita sabedoria, Ele tem uma multiforme, né? Muitas maneiras para livrar você dessa situação, aleluia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime você de todas as suas iniquidades. Se tiver pecado, não importa, Ele vai perdoar todos os seus pecados, vai livrar você de toda culpa, vai livrar você de todo medo, vai tirar essa angústia da sua vida, do seu coração, aleluia. E para encerrar finalmente, eu quero falar 2 versículos que Deus me falou nessa semana. Um é o Jeremias 23:3, amém? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque quando a gente está numa situação de aperto, de dificuldade, a nossa tendência é procurar saber por que aquilo está acontecendo, qual é a lição de Deus para a minha vida, né? Família, trabalho, ministério. É certo que a gente busca a Deus inconformado com a derrota, inconformado com o fracasso, inconformado com tipos de problemas que não se resolve, falta de resultado, falta de solução. É normal, o crente tem que ser assim mesmo, ele tem que ser inconformado com aquela fase que a gente não vê a mão de Deus, que a gente não vê resposta, que a gente não sente a presença de Deus, que parece que Deus não está vendo, não está ouvindo, não está atuando, não está abençoando. O crente tem que ser inconformado com a derrota. E ele tem que clamar a Deus, porque Deus tem resposta. Anunciar-te-ei coisas grandes e que estão escondidas, estão ocultas. E por que estão ocultas? Porque você ainda não está preparado para saber. Então, na verdade, você tem que se preparar. Porque o texto está dizendo que essas verdades, esses mistérios de Deus estão ocultos, estão escondidos, porque você não está preparado. Então, se prepare. Começa a se humilhar, começa a adorar a Deus, começa a derramar seu coração perante Deus, porque quando você estiver preparado, Ele vai começar a te ensinar, Ele vai começar a te explicar, Ele vai começar a te revelar, Ele vai começar a abrir o seu caminho. Então vamos clamar ao Senhor, invoca-me, e eu te responderei. E Jeremias 10:23, também Jeremias, esse aqui foi um texto muito lindo também, Deus falou comigo, porque esse aqui, na verdade, dá a impressão que ele está respondendo o outro lá, que a gente, às vezes, não se sente preparado para receber uma direção de Deus, às vezes não está entendendo o que está acontecendo, situações, confusão, problemas, tribulações, conflitos, desentendimento, uma fase de vida, um degrau da sua vida que você não tem fruto, que você não tem resultado, que as coisas não funcionam, as coisas não decolam, as coisas não vão para frente. Estou falando várias ilustrações para você entender que realmente você tem que se conformar. Agora, a gente não está preparado, a gente não aprendeu a ouvir a voz de Deus ainda,
A gente ainda está no beabá da adoração, da comunhão. Se Deus não gritar, a gente não ouve. Se Deus não usar, às vezes, o jumento para falar com a gente não ouve. Porque Deus usa anjo, mas a gente não entende a voz do anjo. Aí Deus usa uma vaca, Deus usa um galo, a gente também não entende. Aí Deus usa o jumento mesmo, aí o jumento do patrão, a gente entende. Opa, agora entendi. Né? Tem hora que a gente entende só o jumento, não pode ser assim, né, irmãos? Os irmãos entendem as palavras que eu estou falando aqui? Balaão só entendeu quando o jumento travou no caminho, e empacou e não quis desenvolver o caminho. O Balaão perdeu a paciência, desceu o cacete na mula. No jumento, é mula, né? É a mula de Balaão. Aí a mula virou para ele e falou: por que o senhor está me batendo? E olha como é que um homem de Deus é um homem de Deus. Ele saiu conversando com a mula, ele não estranhou com a mula. Você pensou se a mula começar a falar com você? O cachorro começar a falar com você? O gato, o passarinho, começar a falar com você? Você sai correndo, você vai amarrando. Então, eu te amarro, mula, está amarrado em nome de Jesus, cala a tua boca. Ele, por que você não quer ir embora? Porque você empacou aqui, o que está acontecendo, sua mula? Você é uma mula? Aí a mula disse: não, a mula é você. Eu empaquei porque tem um anjo de Deus aqui na minha frente. Você não está vendo um anjo de Deus? A mula falou: você não está vendo que tem um anjo de Deus no caminho? Aí Balaão olhou, e aí Deus abriu os olhos do profeta, e ele viu a mula, o anjo parado, na frente da mula. Aí ele caiu no chão. Devia primeiro ter pedido perdão para a mula, né? Ó, mula, me perdoa a minha ignorância. Eu fui burro com você, mula. Eu fui burro. E aí Deus falou com ele: você vai encontrar com o rei Balaque, e mais uma vez eu te digo, não fale aquilo que eu não estou mandando. Você vai falar apenas aquilo que eu pôr na sua boca para falar. Na verdade, Deus estava querendo dar uma lição, querer reforçar uma lição para Balaão, que ao encontrar Balaque ia tentar suborná-lo, pagar propina, né? Hoje a conversa é essa, pagar propina para ele amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. E Deus foi bem claro: você não amaldiçoa o povo de Deus, você só vai falar o que eu pôr na sua boca. E aí, como você sabe da história, se não sabe, dá uma lida lá em Números 22, 23, 24, a história. Então Deus quer falar conosco. Olha só o Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha dirigir os seus passos. Eu vou dizer onde está a bênção para mim ao ler esse versículo. Você é de Deus? Amém? Você ora a Deus todos os dias? Amém? Você busca a Deus todos os dias? Amém? Então o caminho que você está trilhando é o caminho de Deus. E se você está trilhando no caminho de Deus, em algum momento do caminho, você tropeçou, você caiu, algum momento do caminho, você caiu num poço, caiu numa caverna, caiu no deserto, caiu no buraco, não fique com medo, não fique sentindo culpa, não fica se condenando, porque não é do homem determinar o seu caminho, é de Deus determinar o seu caminho. Até Jesus caiu quando carregava a cruz, e ele caiu tantas vezes que o soldado romano mandou um outro ajudar Jesus a carregar a cruz, porque ele não conseguia carregar a cruz. Se até Jesus carregando a cruz, ele não conseguiu, senão caindo algumas vezes, quem somos nós para não tropeçar? Quem somos nós para não cair? Então, algumas vezes no seu caminho, você vai entrar em situações, em dificuldades, em problemas, que você vai dizer: meu Deus, qual foi o meu pecado? Onde eu errei o caminho? Onde eu desviei lá atrás? O que eu falei? O que eu fiz? O texto diz: não é do homem o determinar o seu caminho. Esse caminho é seu, esse caminho você tem que passar, esse deserto é seu, você tem que passar esse deserto, você tem que passar esse vale de sombra e de morte, você tem que passar. E agora você está no buraco, mas aí, não cabe a você determinar seus passos, você nem escolhe o caminho, você nem escolhe os passos que você tem que dar, você tem que buscar a Deus e ouvir de Deus, porque o Deus que mostra para você o caminho, que revela o caminho, que determina o caminho para você, é o mesmo também que vai
determinar os passos que você vai dar para você sair dessa situação, dessa dificuldade, desse buraco que você entrou. Em nome de Jesus. Fique em pé. Eu quero só encerrar dizendo o seguinte. Dizem que o Salmo 23, o Salmo 23 é um salmo que tipifica a nossa caminhada na vida. E como a vida de todos nós, cristãos, servos de Deus, começa quando nós fazemos uma aliança com Deus. Salmo 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor. Isso aqui é uma conversão, isso aqui é uma decisão, isso aqui é uma aliança. Você diz: o Senhor é o meu pastor, Deus é o meu pastor, Deus é o meu rei, Jesus é o meu libertador, Jesus é o meu salvador. Você disse isso no seu coração, sinceramente, de todo o coração: o Senhor é o meu pastor. Aí tem uma promessa de Deus: nada vai te faltar, mas não vai faltar também vale de sombra e de morte. Nada vai faltar, nada vai faltar, não vai faltar deserto também, não vai faltar buraco também. E aí você começa o seu caminho: pastos verdejantes, oba, aleluia, águas tranquilas, refrigério para a alma, vereda da justiça. A justiça é do Senhor, não é a minha justiça, não é a sua justiça, e às vezes a minha justiça é uma, mas a do Senhor é outra. E depois das veredas da justiça, você entra no vale da sombra da morte. Eu estava falando hoje de manhã, e devo repetir, que o vale da sombra da morte é pior do que o vale da morte, porque o vale da morte você morreu, pã, acabou. Mas o da sombra é aquela expectativa, que hora que eu vou morrer, da onde vai vir a paulada, é a pior que tem, é uma sensação assim, de onde vai vir a pancada, de onde vai vir o soco, né? Então, passar pelo vale da sombra da morte, fala de uma fase de dúvida, de medo, de insegurança. Meu Deus, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, casamentos, famílias, filhos, ministério, igreja, pastor. Quem não passa por um momento de vale, de sombra de morte? Será que eu vou morrer? Será que é o meu fim? Será que vai acabar nessa doença? Será que vai acabar nessa desgraça? Será que vai acabar em separação? Será que vai acabar em drogas? Será que vai acabar em falência? Mas interessante, só depois do vale da sombra da morte, vem o texto: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. A mesa preparada, a mesa farta, a mesa de honra, porque aqui diz que é diante dos adversários, é um tempo de honra, de glória, é um tempo de vitória, só vem depois do vale da sombra da morte. Você tem que passar pelo vale, meu irmão, porque a sua bênção está do outro lado. Interessante que o meu nome, Almeida, significa em árabe, mesa pronta, mesa preparada, mesa posta. Eu gosto de estudar, né? Vocês sabem que eu gosto de estudar essas coisas. Eu até pensei, se é dos árabes, então eu nem sou filho de Isaac, eu sou filho de Ismael. Eu devo ser um desses, né, origem desses palestinos, que aliás os mouros que se converteram a Cristo durante as cruzadas, e daí foram perseguidos pelos muçulmanos e fugiram para Portugal, os mouros. Mas chegando em Portugal, eles tiveram uma grande batalha e conquistaram em 1494, conquistaram um castelo da planície. O castelo da planície é o castelo de Almeida. Até isso eu estudei. Acho interessante isso. E aí começou a dinastia dos Almeida em Portugal. Mas, só para você entender que a mesa está preparada depois do vale. Não é verdade, irmãos? Depois que Jesus venceu o diabo no monte da tentação, em todas aquelas áreas em que o diabo tentou a Jesus, a Bíblia diz: e veio os anjos de Deus e o serviram com pão do céu. Olha o pão do céu aqui, ó. Aleluia, ceia do Senhor. E depois, faz meu cálice transbordar, unges minha cabeça com óleo, unção de Deus, poder, autoridade, faz meu coração transbordar de alegria, de virtude,
virtudes, vida abundante, vida abençoada, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor tem me seguido todos os dias da minha vida, e vai me levar em salvo-conduto até a casa do Pai, aonde eu habitarei para sempre na presença do Rei, na presença de Deus. Olha o cântico dos degraus, olha o Salmo 130, um dos salmos onde nós temos que passar, subindo degrau por degrau, para chegar lá no último, lá em cima, no nível do santo lugar, andando em direção ao Santo dos Santos, aonde Deus está sentado no seu trono, a sala do Rei, para encontrar com o Rei. Assim a nossa vida, como o Salmo 23, estamos indo para a casa do Pai, estamos indo para a casa de Deus. Hoje, dia dos pais, estou falando sobre a casa do Pai, sobre uma vida com o Pai, o verdadeiro Pai, o Pai de nós todos, o Pai do céu, o nosso Criador, o nosso Salvador. Amém, amém. Vamos orar. Eu quero orar com você antes de tomar a ceia.